A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e o verso 10, que diz assim: Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Nós conhecemos que Nabal, ele tinha ali as suas terras, as suas possessões na região do Carmelo. A Bíblia diz que ele era um homem rico, abastado, cheio de ovelhas, de cabras. A Bíblia diz que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e que ele estava tosqueando as suas ovelhas. Davi, ele sabe que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Davi tinha dado proteção junto com seus homens ali aos pastores de Nabal quando estavam apacentando as ovelhas ali na região onde Davi estava. E ali Davi manda os seus moços irem até Nabal para pedir o que comer. Davi estava fugindo de Saul nessa época e ele precisava de mantimento. Eram muitos homens que estavam com ele. E a palavra do Senhor, irmãos, fala que Davi envia seus servos até Nabal e pedem o que comer. Davi fala para que os servos, quando chegassem diante de Nabal, falassem que eles tinham dado proteção ali aos pastores dele, que nenhum mal, nenhum agravo eles tinham feito ali aos pastores e nem tinha permitido que ninguém fizesse agravo ali a eles. Mas Nabal, ele responde nesse verso que a gente leu. Ele fala: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. E ele ainda continua dizendo que ele não ia pegar do pão dele, da água dele, da carne dele, e daria a homens que ele nem sabia de onde vinha. Irmãos, Nabal desprezou a Davi, que naquele momento ainda não era rei sobre Israel. E ele despreza a Davi, ele humilha de uma certa forma a Davi, não reconhecendo quem Davi era. E quando os servos vêm e falam a Davi a resposta de Nabal, Davi fica muito furioso. E ele junta 400 homens ali armados com espada, e ele também armado ali com espada, e ia de encontro a Nabal para destruir tudo que ele tinha, destruir a casa dele. Só que nós sabemos que Abigail era a mulher de Nabal, uma mulher formosa e sábia, a palavra do Senhor fala, e ela foi de encontro a Davi. Ela juntou ali vinho, ela juntou pães, figos, ela levou o mantimento ali para Davi. Ela leva 200 pães, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e leva ali sobre os jumentos. Ela leva também ali ovelhas preparadas, 5 ovelhas preparadas. Ela leva alimento e apazigua a fúria que Davi estava. Irmãos, o que o Senhor vem falando através dessa passagem é que muitas pessoas têm olhado para a gente como Nabal olhou para Davi, nos desprezado. Davi já tinha sido ungido, Samuel já tinha ungido Davi como rei, mas ele ainda não tinha tomado posse. Nesse momento ele estava passando por uma fase difícil na vida dele. Deus estava preparando ele estava liderando homens, mas ele estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo Davi. Davi estava passando por um momento difícil, e foi nesse momento que Nabal ali humilhou a Davi. Não reconheceu quem era Davi, apesar dele já conhecer, mas ele humilha, ele despreza. E muitas vezes pessoas que têm uma certa condição financeira, como Nabal tinha, olham para a gente
né? E nos humilham, né? Nos desprezam, acha que não somos nada, que não vamos chegar a lugar nenhum, mas mal sabe eles, né, que Deus já nos ungiu e já nos chamou para ser por cabeça e não por cauda. Mas por a gente ainda não estar onde Deus quer que a gente esteja, né? Ainda a gente não chegou no nosso objetivo e no objetivo do Senhor também, porque o objetivo de Deus para Davi aqui é que ele reinasse. E na minha e na sua vida é da mesma forma, né? Deus tem promessas, tem bênçãos grandes para mim e para você, né? Deus, ele já tem falado, o Senhor já tem usado pessoas para nos falar que iremos chegar assim, mas a gente ainda está passando por alguns momentos de dificuldade, de aperto, e pessoas, né, olham para nós e nos desprezam, né? Não nos reconhecem, né? Muitas vezes nos humilham. Irmãos, nós temos que saber que como Deus honrou a vida de Davi, né? Davi depois se torna rei de Israel, como Deus havia falado, nós também chegaremos, né, aonde Deus quer que a gente chegue. Nós ainda conquistaremos o que Deus quer que a gente conquiste, né, se a gente permanecer na presença do Senhor. Então não se importa, né? Não se chateie, não fique se sentindo menor se alguém, né, te humilhar, se alguém não te reconhecer, se alguém, né, tem zombado de você. Não se preocupa, porque quem está nos vendo, quem nos recompensa é o Senhor, né? Nós não dependemos da opinião das pessoas para viver, né? Nós não dependemos da opinião das pessoas para que a nossa vida ande, para que a nossa vida mude, porque quem faz a nossa vida andar e mudar e ser transformada é o Senhor. O que a gente precisa é dar um bom testemunho, né? A gente não pode dar um mau testemunho na nossa vida cristã e fazer com que o nome do Senhor, né, seja escandalizado e as pessoas olhem para nós e não vejam em nós, né, cristãos de verdade, né? Nesse sentido, a gente precisa sim, né, se importar com a opinião das pessoas, né? Que elas olhem para a gente e vejam o Senhor Jesus em nós, que a gente dê um bom testemunho. Mas a gente não pode se importar com que as pessoas, com as falas das pessoas de desprezo, né, com as falas de acharem que nós não somos nada, né? É nesse sentido que eu falo, que entre esses comentários, né, por um ouvido e saia pelo outro, que quem, como tem um louvor, né, que diz que quem nos define, né, não são as pessoas, não é o que as pessoas falam, mas sim o Senhor Jesus, né, que nos chamou, que nos chamou para prosseguir, nos deu palavra e ordem de vitória. Então que a gente saiba que nós temos um Deus, né, que nos ama, que deu a sua vida por nós e que vai nos levar em lugares altos, se a gente permanecer na sua presença, se a gente permanecer ali obedecendo o que ele fala, e que a gente não se entristeça. É lógico que quando a gente ouve comentários desse tipo, a gente se entristece, mas que isso não venha nos abater, que isso não venha fazer com que a gente concorde até com essas pessoas, né? Porque tem gente que quando ouve certos comentários negativos, a pessoa começa a se achar que aquele comentário, que aquilo que a pessoa falou sobre ela é uma verdade, e aí a pessoa se acha um Zé Ninguém, né? Começa a acreditar no que as pessoas falam e começa a ir de mal a pior. Mas que, irmãos, a gente saiba que quem nos chamou foi o nosso Senhor e que nós temos valor sim, temos capacidade sim. Muitas vezes, né, o inimigo usa essas pessoas, né, para tentar nos abater, parar a nossa caminhada, fazer voltar, desistir, desacreditar do Senhor. Mas que a gente tenha certeza no nosso coração que Deus, né, tem o melhor para a gente e que a gente tem valor sim, somos capazes sim, somos
homens e mulheres de Deus, né? O Senhor nos capacitou, o Senhor nos preparou e nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém, né? E glórias a Deus por isso. Então, nós sabemos que Davi foi humilhado, né? Davi foi maltratado, mas ele sabia o Deus que havia chamado ele, né? E as promessas que Deus tinha para a vida dele. E Deus cumpriu todas as promessas na vida de Davi e não vai ser diferente na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Então, que os irmãos tenham uma boa noite. Não se importe com esse tipo de comentário das pessoas e tenha certeza de que Deus nos dará a vitória. Amém? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite. Glória a Deus.